Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Estudos para a Vida. Você já ouviu a expressão almas gêmeas? Eu acredito que pouquíssimas pessoas não estejam familiarizadas com a ideia do que sejam as almas gêmeas. Esse tipo de ideia, esse tipo de concepção tem existido durante muito tempo na história humana e tem servido de base para que o ser humano possa imaginar, possa entender um pouco sobre os relacionamentos amorosos, sobre o papel do sentimento do amor, o papel que esse sentimento pode exercer em nossas vidas, por que nos sentimos atraídos por outras pessoas. E a ideia das almas gêmeas é uma ideia que já vem de longa data, não é uma ideia nova para o ser humano. E a gente pode citar, por exemplo, uma ideia parecida com a das almas gêmeas, que está contida na obra O Banquete, do filósofo Platão. Nessa obra, em algum momento da narrativa, Platão expõe a ideia de que os seres humanos, no início da criação, eram seres esféricos e que tínhamos quatro braços, quatro pernas, duas faces, e que em algum momento enfrentamos os deuses e fomos assim divididos em duas partes, e que a partir de então estivemos condenados à procura de nossa outra metade. Vejam, né? As duas metades da laranja e assim por diante. Essas ideias que muitas vezes nos levam a caminhos que são caminhos um pouco prejudiciais. Porque ao encontrarmos aquela pessoa que nós julgamos ser a nossa outra metade, se de repente esse relacionamento sofre um abalo, aí então a gente fica imaginando que perdemos a nossa outra metade, e aí então um sentimento muito ruim, uma depressão, tudo aquilo que já envolve esse sentimento parecido com o luto, não é? Que é de um rompimento de uma relação amorosa, fica um sentimento ainda mais acentuado, porque a gente imagina que está perdendo a pessoa que é a nossa outra metade. Bom, o que que o Espiritismo fala, o que que o Espiritismo nos diz a respeito das almas gêmeas? Questão 298 do Livro dos Espíritos traz justamente essa pergunta. Kardec se dirigindo aos espíritos superiores e dizendo o que que a gente deve pensar da ideia de duas almas que, desde sua origem, foram separadas e que estão predestinadas a se unir em algum momento. A ideia daquelas que seriam as almas gêmeas. O primeiro argumento que surge para dizer que não existem almas gêmeas é o seguinte: Deus criou cada um de nós de forma individual. Cada um de nós é um espírito dotado de livre-arbítrio, de vontade, de capacidade de escolha e precisa lidar com as escolhas que faz. Portanto, se tivéssemos, como diz a teoria de Platão, né, a teoria contida na obra de Platão, já que não é uma teoria exatamente dele, de que teríamos uma metade nossa agindo por aí, sem a nossa consciência, a gente não sabe o que a outra metade está fazendo. A gente poderia, em algum momento, quando nos uníssemos, sofrer as consequências daquilo que a nossa outra metade fez e a gente nem sabia. Olha só que perigo, não é? Então, esse é o primeiro argumento para dizer: olha, não existem as almas gêmeas. Um outro argumento: para o Espiritismo não existe fatalidade. Ou seja, a única fatalidade que nós temos na doutrina, para não dizer que não existe nenhuma, é o dia em que chegaremos à nossa perfeição e à nossa felicidade plena. Os outros eventos da vida estão sujeitos à nossa vontade, às nossas escolhas, ao nosso livre-arbítrio e à permissão de Deus. Portanto, não existem fatalidades no sentido forte do termo para a doutrina espírita. Bom, então, como que a doutrina espírita explica essa união de espíritos, essa união de pessoas aqui na Terra que nós vemos, que são pessoas que nós olhamos e dizemos: olha, pensam igual, sentem igual,
são muito parecidas, escolhem as mesmas coisas, têm hábitos muito próximos. Como é que o Espiritismo explica essa situação de pessoas que se atraem justamente porque são pessoas muito parecidas? Explica pela lei do progresso do espírito. O espírito está em progresso constante. Em algum momento, dois espíritos em determinado grau de progresso que têm inclinações, sentimentos, emoções, pensamentos, hábitos muito parecidos, se conhecem, se encontram por afinidade, por semelhança, e então se aproximam. Então passam a ter aquele tipo de relacionamento que a gente olha e diz, não, são mesmo a metade um do outro, né? E não necessariamente. São espíritos que se encontram em um mesmo grau de progresso, que reconhecem um no outro um grau de afinidade muito grande, se aproximam, sentem atração um pelo outro por causa do grau de afinidade, e que então passam a conviver, seja no momento de amizade, no momento fraterno, seja num relacionamento amoroso, ou seja, qual for o laço que a vida traz para aqueles espíritos conviverem naquele instante. No entanto, notemos uma coisa. Outra coisa observável na nossa própria existência terrena. Esses laços muitas vezes se desfazem. Porque um desses espíritos, uma dessas pessoas, passa a gostar de coisas que antes não gostava. Passa a compreender coisas que antes não compreendia. Muda os seus hábitos. Reconhece no outro alguns tipos de pensamentos, de atitudes que não gosta. Então, essas amizades, esses laços amorosos vão se desfazendo, vão se afrouxando e essas pessoas vão se afastando. Isso acontece em casamentos também. As pessoas começam a perceber que têm metas diferentes, objetivos diferentes, que começam a compreender e analisar a vida de outro prisma com o decorrer do tempo e começam a se afastar. E o casamento vai se diluindo, inclusive por hábitos, né? Que um tem e o outro não concorda. Bom, então isso mostra para a gente que, de fato, essa teoria das almas gêmeas é uma teoria um tanto quanto frágil no que diz respeito ao papel do amor, ao papel dos sentimentos, ao papel do nosso progresso espiritual, ao nosso encontro com a espiritualidade e com objetivos superiores. Mas vejam, não precisamos nos entristecer por isso. O romantismo não morreu por causa disso, e muito menos o amor. Pelo contrário, sem tristeza, porque nos ensina justamente o Espiritismo que o amor é o que prevalece a tudo isso. O amor é superior aos laços que são simples laços de simpatia, simples laços de afinidade, simples laços por um instante do progresso espiritual. O amor se sobrepõe a tudo isso. Nós temos um caso narrado em obra do Espírito Emmanuel, dentro da doutrina espírita, que é o livro Renúncia. Um espírito superior, Alcione, um espírito que já está muito evoluído, que conheceu um outro espírito no decorrer da sua jornada de progresso, e esse outro espírito está precisando reencarnar, está sofrendo, vai precisar reencarnar, passar outra vez por provas, por expiações, e pede ajuda daquele espírito a quem ama profundamente, Alcione. Amor este correspondido, e Alcione vem ao seu encontro para ajudá-lo nessa encarnação. Fica a dica de leitura do livro Renúncia. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que o amor é superior aos laços de afinidade. Esse espírito que está para reencarnar não está no mesmo nível espiritual que Alcione, mas ela ainda assim o ama profundamente e escolhe ajudá-lo. Jesus nos ama profundamente. No entanto, não tem afinidade, não tem simpatia com nossos equívocos, com nossas más inclinações, com nossos maus hábitos, com nossas más tendências. Amor é diferente de simpatia, de afinidade. Quando existe amor de verdade, existe fusão dos seres, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo em sua lei de amor. Justamente a ideia de que eu não preciso esperar a minha outra metade e só ela para sentir amor pleno.
Essa é uma ideia egoísta. Só sinto amor pleno, profundo e eterno por uma minha outra metade. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que o amor por excelência é o que trará a fusão dos seres, não apenas de dois seres, mas de todos os seres. Seremos capazes um dia de amar todas as pessoas, portanto, somos seres em aprendizado do amor. Inclusive, meus amigos, é um amor que precisa ser tão profundo, segundo o ensinamento de Jesus, que nos diz o seguinte: amai também os vossos inimigos. Esse é o tipo de amor ensinado por Jesus. Esse é o sentimento que deve mover o cristão em todos os seus relacionamentos, seja o relacionamento romântico, filial, seja o relacionamento de pai, de irmão, de amigo, seja qualquer tipo de relacionamento. E esse é o papel do amor em nossas vidas: trazer paz, harmonia na fusão de seres que mutuamente se ajudam e progridem e buscam seus objetivos mais nobres, mais excelentes. Felicidade, perfeição, na plena comunhão de suas atitudes, gestos, emoções e pensamentos com a lei de Deus. Um grande abraço a todos. Nos vemos em breve nesse mundo de amor mútuo de uns para com os outros. E mantenhamos os nossos atuais afetos sob o registro da lei de amor. É ela que garante a união dos seres por toda a eternidade. Um abraço fraterno, amigos. Até logo mais.